Olá, meu nome é Edwin e vou falar sobre as aplicações da espectrometria de massas moleculares. A minha parte do trabalho é a 5. Primeiramente, eu vou falar sobre os instrumentos com transformadas de Fourier. Esses instrumentos apresentam relações sinal-ruído melhores, velocidades maiores e sensibilidade de resoluções melhores. Eles começaram a ser produzidos nos anos 80 e são produzidos por diversos fabricantes até os dias de hoje. Eles funcionam com um sistema de aprisionamento de íons, no qual os íons podem circular em órbitas bem definidas por longos períodos. Esse sistema conta com cavidades, que são construídas para aproveitar o fenômeno de ciclotrônica de íons, que eu vou explicar agora. Esse fenômeno consiste quando um íon, ele ocorre quando um íon se desloca, ou quando ele é formado em um campo magnético intenso. O movimento do íon torna-se circular em um plano perpendicular em direção do campo. A frequência angular desse movimento é chamada de frequência ciclotrônica e pode ser definida pela seguinte forma. Frequência ciclotrônica é igual a carga vezes a constante vezes campo magnético sobre massa. Percebemos que em um campo constante, a frequência dependerá somente do inverso da razão massa-carga. E assim, ao aumentarmos a velocidade, aumentaremos também o raio da rotação, o que deixará a frequência constante, a frequência ciclotrônica constante. Um íon aprisionado em uma trajetória circular em um campo magnético consegue absorver energia de um campo elétrico, desde que a frequência do campo coincida com a frequência ciclotrônica. Essa energia absorvida aumentará a velocidade e assim o raio do íon, o que vai deixar a frequência constante. Aqui temos uma imagem de como ocorre esse processo. Ocorrerá uma aplicação de tensão entre as placas, o que criará um campo alternado e que interagirá com o íon. Mas para isso é necessário que a frequência da fonte esteja próxima da frequência ciclotrônica. Assim, o íon aumenta a velocidade continuamente, assim como o raio da trajetória que ele descreve. Quando o sinal elétrico é interrompido, o raio da órbita fica novamente constante, que era como ele era antes. Quando a região tem um conjunto de íons de mesma razão massa-carga, a aplicação da tensão coloca todas as partículas em movimento coerente. E se for diferente, se forem íons diferentes, eles vão ter essa razão massa-carga diferente. Então eles não serão afetados. Agora eu vou falar como é que se mede o sinal. A medida do sinal ICR. O movimento coerente, ele cria uma corrente imagem, o movimento coerente dos íons semelhantes. Ele vai criar uma corrente imagem que pode ser observada após o término do sinal de varredura. A mudança da chave da posição 1 para a posição 2, ao mudar, conseguimos observar uma corrente que decrescerá exponencialmente com o tempo. Essa corrente é induzida pelo movimento dos íons iguais, e à medida que os íons positivos se aproximam de uma das placas, os elétrons do circuito são atraídos, e é assim que ocorre a geração da corrente. A magnitude da corrente ela depende do número de íons, e a frequência da corrente é característica do valor massa-carga dos íons no conjunto. Essa corrente é usada nos espectrômetros de ressonância ciclotrônica de íons, e assim a gente consegue medir a concentração dos íons em diferentes frequências. As colisões entre os íons podem acontecer, e isso acarretará em perda de energia, e assim eles retornarão ao equilíbrio térmico. Os espectrômetros com transformada de Fourier, eles são equipados com uma célula analisadora de aprisionamento dos íons, que está na figura abaixo. Moléculas gasosas são ionizadas e inseridas na célula. Elas são ionizadas e inseridas dentro da célula por elétrons acelerados a partir do filamento. E através da célula, dentro da célula, eles vão ser depositados em uma placa coletora. Uma tensão pulsada aplicada na grade, ela consegue ligar ou desligar o feixe de elétrons. Os íons são mantidos na célula por uma diferença de potencial aplicada às placas de aprisionamento. Esses íons serão acelerados por um sinal de radiofrequência. Um pré-amplificador ele será conectado à placa receptora e assim conseguirá amplificar a corrente imagem. Essa disposição é muito eficiente e as dimensões da célula são apenas de alguns centímetros de lado. A base da medida com transformada de Fourier está ilustrada na imagem abaixo, na qual a gente consegue ver que o sinal ele vai decrescendo à medida que o tempo passa. Os íons são gerados por um breve pulso de feixe de elétrons e armazenados na célula de aprisionamento dos íons. Depois, os íons aprisionados são submetidos a um pulso curto de radiofrequência, que aumenta linearmente em frequência durante a sua duração, que a gente pode ver na figura. Quando a varredura é interrompida, a corrente imagem é amplificada, digitalizada e guardada na memória. O sinal no domínio do tempo é convertido para o domínio da frequência e então convertido para o domínio da massa, pela equação já mostrada. Na frente vai ter uma imagem que mostra isso.
que é essa imagem, que a gente consegue ver que o sinal no domínio do tempo pode ser convertido para a frequência e depois para o domínio da massa. Os instrumentos são caros, mas é possível uma resolução extremamente elevada, porque são instrumentos muito bons, eles conseguem analisar muito bem. Agora eu vou falar sobre como ocorre o processamento dos dados. Os microcomputadores e microprocessadores, eles fazem parte dos espectrômetros de massa modernos. Uma característica é a mudança de dados fornecidos por um espectro de massa. Portanto, é necessário um processamento para poder separar os dados mesmo. Para se determinar uma estrutura, as alturas e as razões massa sobre carga de cada pico, elas precisam ser determinadas, armazenadas e então apresentadas. Como são muitas informações, é preciso que a coleta e o processamento sejam rápidos, por isso o uso de computadores. Muitas variáveis instrumentais precisam ser controladas e monitoradas durante a coleta de dados, para que os dados espectrais de massa sejam úteis, porque senão se essas variáveis mudar, não tem como conseguir os dados. A figura abaixo mostra um diagrama de blocos do sistema computadorizado de controle e coleta de dados em um espectrômetro de massa quadripolar. Aqui a gente consegue ver um computador, os processadores, as interfaces, os tradutores. Os instrumentos de hoje apresentam duas características. O computador ele atua como controlador geral do instrumento. O operador ele vai escolher os parâmetros e as condições de operação através de um software. E também apresenta um conjunto de microprocessadores, que são responsáveis por aspectos específicos do controle do instrumento e transmissão de informação entre computador e espectrofotômetro. A interface apresenta facilidades para a digitalização do sinal da corrente de íons e outros sinais usados para controle de variáveis instrumentais, como a temperatura da fonte, tensão da aceleração, a velocidade da varredura, intensidade do campo magnético ou tensões do quadripolo. O sinal da corrente iônica ele precisa de um processamento antes de ser apresentados. Os picos precisam ser normalizados, um processo no qual a altura de cada pico é calculada em relação a um pico de referência, que é o maior, que é o chamado pico base. O valor massa sobre carga para cada pico precisa ser determinado. Essa tarefa é baseada no tempo de aparecimento do pico e na velocidade de varredura. Os dados são coletados como intensidade versus tempo, durante uma varredura dos campos elétrico e magnético. A conversão de tempo para massa sobre carga requer uma calibração, e essa calibração ocorre pelo perfluorotri-N-butilamina ou perfluoroquerose, que atuam como padrões, que vai ser uma calibração por padrões. Em instrumentos de alta resolução, o padrão ele pode ser introduzido junto com a amostra. O computador ele é programado para reconhecer e usar os picos de padrão como referência para atribuições de massa. Em instrumentos de baixa resolução, a calibração precisa ser feita separadamente da amostra, devido à possibilidade de coincidência de picos. O computador ele vai armazenar os espectros e as informações relacionadas em disco, e ele também normalizará os gráficos de barra de espectro. É possível também o uso de um software de redução de dados para extrair informações específicas. A figura ao lado é um exemplo de um documento impresso por um espectrofotômetro de massa. As colunas ímpares indicam a razão massa sobre carga e as colunas pares as correntes iônicas. A gente pode ver ao lado aqui que o gráfico tem um pico o maior. Ele vai ser como base para todos os outros picos. Os valores dos outros picos serão dados em relação a esse. Para a espectroscopia no infravermelho e de ressonância magnética nuclear, grandes bibliotecas de espectros de massa estão disponíveis em computadores, que são diferentes. E a gente consegue buscar rapidamente espectros que coincidam ou combinam de modo próximo com o espectro de um analito e analisar assim ele. E é isso.